bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão, como fez a... Ele creu ainda que não via, daqui não, e assim a sua fé não foi igual. Foi igual, e feliz quem segue fiel nos caminhos santos do Senhor, em os santos na tribulação é paciente. É paciente, esperando o seu Salvador, esperando o seu Salvador, a vida sagrada. E a sagrada não fluíram longos, mas levaram sempre a cruz pesada para o poder dos céus. E ter poder dos céus depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser Deus terá coroa, passará por umas tribulações, mas ao Deus santas ninguém compra, chega a casa da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos a de seu glorioso ser, e no coração for mais feliz, a área daquela glória a viver. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar, desvanecem, o aflito crente vai orar, os mais velhos hinos de poesia foram feitos em tribulação, e do céu da melodia se ouviram na escuridão, se ouviram inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja mesmo com pensamento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja divisa, o herói todo vencedor, que do céu vem a vida e nos leva ao seio do Senhor. Graças a Deus, 370. Sim, esse, semana que vem, vamos tratar de novo com ele. Nós estamos introduzindo aos pouquinhos a cultura do mundo, né? Então, vamos tratar ele de novo semana que vem com a lei. Hoje foi só para vocês ouvirem e conhecer. Mas o 370, mais grato a ti. Esse dá para a gente cantar, eu falo assim. Amém? Em sol, só está em fá. Desculpa, mi. 370. Mais grato a ti. Vamos começar com ele assim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Assim, vamos tentar cantar de novo então? Vou falar a letra agora. Bota para ré, mais baixo. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. O ensaio foi bom. Nós vamos ver se vocês conseguem mesmo. Outra vez. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz do Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, faz-me mais grato a ti, mais grato, mais grato a ti. Vamos chegando lá. Vamos tentar a estrofe dele?
e diz assim: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que fizeste por mim, por tua graça no meu coração, e um encheu de ternura sem fim. Mas grato a ti, Deus, grato a ti. Vamos lá? Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão, dá-me mais gratidão por tudo que fizeste por mim, por tudo que fizeste, por tua graça no meu coração, por tua graça no meu coração, que me encheu de ternura sem fim, que me encheu de ternura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao Pai, Senhor, mais consagrado ao Pai, mais humilhado, cheio de amor, mais humilhado e cheio de amor. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato de graça destes, de graça ao meu coração, a santidade, a paz e a fé. Santidade, a paz e gozo celeste, consolação, e liberdade de estar a teus pés. E liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato, quase mais grato, quase mais grato, mais consagrado, cheio de amor, mais consagrado, cheio de amor e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim, tu fizeste o que ninguém poderia fazer. Por que ninguém poderia na cruz pregado, na cruz vertestes assim, sangue do qual sempre posso vencer, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai, mais humilhado e cheio de amor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, e mais grato a ti, mais grato. Outra vez, mais consagrado a ti, mais grato a ti, sempre consagrado, né? Mais grato a ti, mais consagrado ao Pai do Senhor, ó Pai, mais humilhado, cheio de amor e cheio de amor, mais consagrado, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Até eu estou piano. Na semana que vem nós vamos bater esses dois hinos. Só a cultura do hino está sendo aos pouquinhos introduzida no nosso meio. Graças a Deus, irmãos. Nós vamos fazer a leitura bíblica. Mas antes de fazer a leitura bíblica, para a gente correr logo assim, direto, com o culto, sem interrupção. Paz do Senhor a todos. Amém. Essa semana foi uma semana de muita vitória para a gente, graças a Deus. Né? As pedras chegaram. Finalmente as pedras chegaram, estão lá no cantinho quietinho, as pedras bonitas chegaram, graças a Deus, e vieram bem maiores do que eu pensava que viria. Então, ao invés de ficar aquela pedrinha baixinha, ficar aquela pedra na boa, assim, para ninguém se virar do outro lado, graças a Deus. E as obras na igreja
foram bem mais além do que eu imaginava, porque a princípio nós iríamos fazer só pano, vocês chamam, só uma faixa de embolso, e iríamos deixar outra, porque o tempo não iria dar, seriam 4 dias, aquela coisa toda. Então fizemos um cálculo para 4 dias, só que em 2 dias o pedreiro acabou tudo que era para ele fazer. Eu falei, poxa, então se ele acabou tudo que era para fazer, então por que não fazer o outro lado em mais 2 dias? Literalmente foi o que ele fez. Em outros 2 dias ele fez a outra parte, não era nem para ele fazer, ele fez também. Só sobrou só a outra parte lá em cima da cantina, do lado da cantina, né? E a faixa para terminar. Amanhã ele vai lá, vai fazer o acabamento da faixa. Eu vou ficar olhando com aquele olho comprido assim, né? Eu sei que em meio-dia você faz meia parede, né? E vamos ver se de repente ele então, só ao invés de manhã, ele faz logo tudo. Ele trabalha muito rápido. Então vamos orar aí, que de repente se Deus tocar no coração dele, faz a parede toda logo, acaba logo tudo, graças a Deus. A gente não precisa mais ficar pensando em fazer embolso, né? Pelo menos durante um tempo, porque falta só a parte que está escondida e a parte de trás. Então a gente pode fazer aquilo com mais calma, mas a parte lateral temos que fazer, porque é um dever. E quem passou lá pela igreja já viu que a igreja é diferente, né? Já viu que já está dando, mesmo não pintado, já está dando uma outra vista, graças a Deus. A casa do Senhor não pode ficar bonitinha, tem que ficar bonita. Né? Tem gente aí que parece bonitinha, esse nome de feia, de menos feio, né? Então a casa do Senhor tem que ficar bonita, graças a Deus. Então estamos a todo vapor nas obras. Provavelmente essa semana o pedreiro do banheiro deve vir para começar a colocar as pedras, e fez isso, glória a Deus, o tempo está liberado, vamos para lá. Amém? Então estejam orando por isso. E aí soltou, eu não sabia para que servia aquelas tábuas. Era do lado de fora, tinha umas tábuas grudadas na parede. Ele me perguntou, para que serve? Eu falei, eu não sei para que serve isso, arranca fora, não vai voltar. Quando ele arrancou fora, o arame que prende aí desceu dentro dentro. Aí eu descobri exatamente o que era aquele arame. É o que frente do tempo. Eles esticaram tudo para poder botar aquela forração e prenderam do lado de fora. A gente não sabia arrancar uma madeira, então eu falei, engraçado, desceu alguma coisa, não sei o que é diferente. Quando ele arrancou, eu falei, realmente está bem diferente, agora eu sei para que serve o arame. Já era tarde, já tinha arrancado, mas precisava arrancar porque tinha que arrancar para acabar de fazer. Então é bom a gente saber disso, que a gente dá um outro acabamento, colocando, né? E aí, uma boa notícia para as irmãs. Precisamos de irmãs costureiras, glória a Deus. Porque toda aquela forração vai ter que ser feita de novo. Caiu cimento ali, furou tudo, parece até que choveu granizo dentro da igreja, né? Então, vai ter que fazer toda aquela armação toda de novo. Então, vamos orar para Jesus mandar recursos e a gente então já fazer tudo de novo direitinho, mais novinho. Então, a casa do Senhor está ficando muito bonita, graças a Deus. Amém? Amém. É muito bom estar na casa de Deus. E quartas-feiras e sábado, no sábado nós não tivemos as 2 reuniões de adolescentes e jovens, porque tivemos o aniversário de um dos jovens da igreja. Então, fomos para aquele aniversário, que era no mesmo horário do nosso encontro. Então, teremos o nosso encontro, o 4º encontro, teremos na semana que vem para os jovens e adolescentes. Mas tivemos o nosso encontro de quarta-feira, com os adultos falando sobre o que é ser nazareno. E aí, sou nazareno, e daí? Então, sobre o que é ser nazareno. Graças a Deus. E hoje a gente vai até complementar algumas coisas na hora da mensagem. Bom servir ao Senhor. E continua, quarta-feira, estamos nos encontrando para edificação espiritual, voltando para o templo, ok? E sábado as 2 reuniões, é basicamente a minha programação que a gente tem. No domingo que vem, como eu não anunciei, eu nem fiz, mas no domingo que vem nós vamos fazer um momento de jejum e oração no domingo de manhã. Será de 9 até meio-dia. Então, de 9 a meio-dia. Quem quiser entrar no período de jejum, não é uma obrigação, é claro, é um convite para quem estiver querendo fazer uma consagração. Então, no domingo, de 9 a meio-dia, será o período de 9 às 11. Vou botar de 9 às 11. Porque quem prepara o almoço fica meio complicado. Então, de 9 às 11, nós vamos estar no templo para jejum e oração. Então, não é um culto de jejum e oração, não. É prática de jejum e oração. Lembra do que nós falamos na quarta-feira? Quem estava lá?
sobre a questão de praticarmos a oração, praticarmos o devocional bíblico e tem uma terceira coisa. Não. Leitura, devocional bíblico, não. Oração. Lembra que não está certo. Leitura bíblica, ao devocional e a prática da oração. E nossa primeira parada lá como iniciantes, são lembrados? É aceitar Jesus. Depois que aceita Jesus, o que temos que buscar? Aprender a orar. Aprender a orar. Depois que aprende a orar, Manusear a Bíblia. manusear a Bíblia. Depois de manusear a Bíblia, Fazer devocional. fazer devocional. E depois de devocional tem mais um. Espera que eu vou olhar aqui. Memorizar versículos e depois frequentar os cultos. Entendeu? Então, sendo que o memorizar versículo, frequentar cultos, a gente já sabe que Jesus é bom. Porém, a prática da oração e o devocional é importante que nós estamos fazendo. São ênfases. Nós vamos estar sempre dando ênfase de oração e vida devocional e fazer isso. A leitura bíblica, teremos as dicas bíblicas, como nós combinamos. Então o negócio vai começar a funcionar em nome de Jesus. Domingo agora, então, de 9 a 11 horas, jejum congregacional, ok? Quem estiver realmente querendo entrar no jejum, esteja lá de 9 até as 11 da manhã do domingo que vem, ok? Algum aviso esqueci? Não, né? São poucos avisos que temos. Graças a Deus não consome muito tempo do culto. Então, já que já oramos, vamos estar então nos colocando em pé para ler a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 1. Amém? Livro de Daniel, capítulo 1. Senhor maravilhoso, nós pedimos que o Teu Espírito venha abrir os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Porque a nossa identidade está aqui, Senhor, na Tua palavra. Então ensina-nos a entender o que é ter uma identidade, o que é ser uma igreja de contracultura. Ensina-nos, Senhor, a estar na Tua presença de forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Livro de Daniel, capítulo 1, nos fala assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a assistiu. Podem ler o versículo 4, por favor? E o Senhor entregou nas suas mãos de Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Aqui começa, hein? Continua, 4. Jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos em aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras, na língua dos nobres. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Ananias, pôs o nome de e Misael pôs o nome de e a Azarias pôs o nome de e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9, a igreja lendo. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes?
do que os outros mancebos, que são vossos iguais. Assim, arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel aos terceiros, além do chefe dos eunucos, havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, te peço, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine, vendo diante de ti a vossa aparência e a aparência dos hóspedes que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires que há, considerarás para os teus servos. E ele conveio nisto e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Dessa sorte, o dispenseiro tirou porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que os outros magos ou astrólogos que haviam em todo o reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano de si. Meu Deus do céu. Amém? Podem assentar, irmãos. Graças a Deus. Aqui está uma história linda, uma história bela, né? E fala exatamente sobre 4 jovens que foram levados de sua casa para estarem diante do rei Nabucodonosor. Porém, antes de nós estarmos pregando, vamos cantar um pouquinho, vamos louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior de me render e te adorar. Mas ainda é pouco, Senhor.
que há em mim. Tudo que há em mim. Quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, Se comparado ao que ganhei. eu sou apenas servo. Eu sou apenas Seu amigo me tornei. seu amigo me tornei. Não ouve agora, mas ouve todo da casa do seu coração agora. Canta mais pra fora. Te louvarei. Te louvarei. Não me importa as circunstâncias. Não me importam as circunstâncias. Te adorarei. Glória a Deus, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Outra vez, te louvarei, te louvarei. Te louvarei. Não me importa as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Somente a ti, Jesus. toda vez te louvarei de novo. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, não importam. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Te adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Oh, meu Deus, alguém, por favor, ore, expressando assim como é bom louvar ao Senhor. Alguém, por favor, olha Deus se expressando como é bom louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Deus, como é bom louvar. Como é bom te louvar, Senhor. Maravilhoso, eterno Deus, Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Deus, por isso nós entoamos louvores a Ti. Somos gratos a Ti, ó Pai, por isso nós Te adoramos e Te louvamos. Somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Somente Te agradecemos. Essa é a nossa voz, ó Pai, nesta noite, de agradecimento, de louvor, de agradecimento, ó Pai, e adoração ao Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Obrigado, meu Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus.
Senhor, Deus, Aleluia, Jesus. Tu pode nos ouvir, Pai. presente no nosso meio, Aleluia. na nossa Tu vida, pode nos ouvir. para falar o nosso coração. Meu Deus, aleluia. É o Senhor. Glória a Deus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra.
absoluto, Deus, ainda que venham erguer estátuas, ainda que venham fazer nomes e nomes, Tu é o único nome a quem nós louvamos. Tu és o único a quem nós glorificamos, Pai eterno. Louvado, engrandecido, glória seja dada ao Teu nome para todo sempre, meu Deus. É por isso que estamos aqui, para cultuar o Teu nome, Senhor. Tal como aqueles 4 jovens, Senhor, que entregaram a vida deles na Tua mão, Senhor. Tal qual aqueles 4 jovens que foram tirados de sua casa, Senhor, assim somos nós, espiritualmente na mesma realidade deles, consagrados a Ti, meu Deus. Oh, Senhor, leva-nos, ó Pai, a ser contra a cultura para este mundo, a ser, Senhor, na contramão deste mundo. Isso é que estamos aqui, Senhor, para fazer em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, graças a Deus. Ser nazareno é isso. Essa semana nós tivemos bem denominacionalmente conversando sobre ser nazareno, o que nos caracteriza como nazarenos. E uma das coisas que nos caracteriza como nazarenos, irmãos, é exatamente a contracultura. Sermos uma igreja, sermos um grupo de contracultura, que vai de encontro à cultura. Como nós lemos aqui, com Sadraque, Mesaque, Abednego e também Daniel, eles eram jovens, como qualquer outro jovem, pertenciam à nobreza na terra deles, no palácio deles, ok? E vem falando aqui que no 3º ano do rei Jeoaquim, já era um dos últimos reis antes do cativeiro babilônico. E infelizmente a terra o povo de Deus estava perdido em rebeldia, perdido em idolatrias, perdido em desobedecer à vontade de Deus. Justamente o povo que Deus elegeu para ser os reconciliadores, o povo sacerdotal para toda a terra, este povo se perde no seu objetivo. E ao se perder em seu objetivo, o que acontece? Eles começam a se igualar ao povo da terra. Deus, que não muda de ideia, fala assim, Deus muda de ideia, mas não muda mesmo. Deus que não muda de ideia, não mudou de ideia a respeito deles. E abrindo um parêntese aqui, eu quero te dizer uma coisa. Se Deus falou alguma coisa a teu respeito, se Deus te prometeu alguma coisa, se Ele lançou sobre você uma palavra, pode ter certeza, Ele jamais irá mudar de palavra, Ele jamais mudará de ideia, Ele jamais vai voltar atrás daquilo que Ele falou para você, que Ele falou de você. Então, Deus não volta atrás. Assim também como não voltou atrás a respeito daqueles 4 jovens que foram tirados da sua terra, eles no meio da idolatria, no meio das coisas erradas, no meio da podridão que estava vivendo na sua própria terra, eles já estavam vivendo a contracultura. Eles não se contaminaram. Ainda que estivessem na terra deles, estavam contaminados. E eles pertenciam à nobreza. Eles eram do palácio. E o que acontece? Uma das técnicas de guerra, no caso de Nabucodonosor, uma das terras babilônicas, era fazer o quê? O que eles faziam? Para conquistar as terras que eles precisavam conquistar, não era só apenas batalhar contra aquela guerra e deixar ali o povo e eles então colocarem guardas e para que o povo não se revoltasse, dava muito trabalho. Então o que eles fizeram? Na verdade, Nabucodonosor ele fazia uma invasão cultural. Todo o povo que ele conquistava, e foram vários povos, foi o Império Babilônico. Então, o procedimento dele para com as terras conquistadas não era apenas conquistar e deixar o povo lá. Não. O que ele fazia? Ele fazia uma invasão cultural. Ou seja, ele pegava os nobres daquela terra, pegava os pensadores, pegava os artistas, as pessoas que lidavam com a arte, pegava os políticos, principalmente os políticos, pegava os governantes e levava todos para a Babilônia, para bem perto dele. O melhor lugar do inimigo é bem perto, ao alcance dos seus olhos. Ele levava todos para a terra dele. E por sua vez, ele pegava alguns sábios e também que eram da Babilônia e jogava nessa terra. Pegava de outra terra conquistada, jogava nessa terra. Pegava de uma terra longínqua, jogava nessa terra. Ele pegava vários povos e jogava nessa terra conquistada. Então, primeiro, a terra que foi conquistada perde seus governantes.
Então perde suas cabeças, porque vai tudo para Babilônia. E o povo que ficou na terra era misturado com outras terras, com outras línguas, com povos de outras culturas. Então descaracterizava totalmente o povo como uma nação. E aí ele tinha um ajuntamento de grandes pessoas, só que a maioria não era dali. E não tinha nenhuma maioria, porque era um pouco daqui, um pouco de lá, um pouco de cá, um pouco de lá, numa terra que não era deles. Então eles não tinham, não tinha assim aquele orgulho, o patriotismo. Por quê? Estavam fora da sua terra. Lutar pela terra dos outros? Lutar com quem? Se eu tenho um pouquinho de gente da minha terra, mas enquanto isso a maioria de todas as outras terras. Com isso, então, eles repatriavam as pessoas e dessa forma eles tiravam toda a força daquela terra. E os pensadores, os artistas, os políticos, os governantes que eram levados para a Babilônia ficavam lá presos em corrente? Não. Inteligentemente, o que ele fazia? Aculturava todo aquele povo na cultura babilônica. E os 4 jovens, ele diz bem claramente, o que ele fala aqui nos primeiros versículos? Ele diz para Aspenazes o seguinte no 4. Disse o rei Aspenazes, dos chefes dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel da linhagem real dos nobres, e os mancebos, em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciências, e entendidos em conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então era isso que ele fazia, pegava todos esses nobres, esses que poderiam ter ficado na terra, se tornarem líderes para poder causar uma revolta, era justamente o que eles traziam para perto. Não só para perto, mas instruía em toda a cultura dos caldeus, em toda aquela cultura babilônica, ensinava a língua para eles e fazia deles, dava para eles um cargo de importância, de autoridade no reino babilônico. Com isso, eles viravam inclusive conselheiros do rei. Então era uma técnica ele foi muito inteligente nisso, porque com isso ele se acercava dos maiores sábios do mundo inteiro, de todo o seu império. Então ele tinha ao seu redor conselheiros vindos de todo o seu império, de várias culturas diferentes. Era isso que ele fazia. Com isso, os cabeças estavam todos ali, os que poderiam causar revolta, revolução, se estivessem na tua terra, estavam todos ali, e os que eram dali, ele também jogava para tudo quanto é canto, para tudo quanto é terra. Com isso, ele consegue formar na cabeça do império aquela mente global. Ele consegue formar realmente uma mente, uma mentalidade imperial. Por quê? Eu não sou dessa terra, eu pertenço ao império. E assim, então, ele fez com aqueles 4 jovens. E esses 4 jovens que foram mandados lá para o palácio do rei, o que aconteceu lá com eles? A proposta era: não sabemos a cultura, não sabemos o que eles comem, não sabemos o que eles bebem, não sabemos de onde eles vêm. Vamos fazer o seguinte: pega eles, dá um trato neles, dê o que nós temos de melhor, dê a melhor comida, dê a melhor bebida, dê o melhor que nós temos da nossa terra para eles. Agradem-nos com aquilo que é nosso. Só que no seguinte, aí que começa. A questão ligada àqueles 4 jovens é um pouquinho mais séria, porque a princípio quem vinha de outro lugar, de outra cultura, era muito bom participar daquilo tudo. Era como se eles estivessem participando da maior tecnologia de ponta, o lugar mais evoluído, onde as comidas são mais gostosas, onde tudo é do bom e do melhor. Era a sede do império, onde tudo era mais bonito. E uma das 7 maravilhas do mundo antigo era o jardim suspenso da Babilônia. Então, quer dizer, tinha toda aquela suntuosidade. Só que, apesar disso tudo, esses 4 jovens resolveram não se contaminar com os manjares do rei, não se contaminar com aquela comida, não se contaminar com aquela bebida. Mas que comida, que bebida era essa que eles não queriam se contaminar? As comidas do povo pagão, quando a gente começa a olhar lá na frente, em Levíticos, em Deuteronômio, nós vamos ver que tem algumas comidas que não eram muito aconselháveis serem comidas. E aqueles povos todos comiam. Principalmente comidas com sangue, como pratos como manjar negro. Manjar negro era um pudim feito só de sangue, literalmente de sangue de animal. Então, e o povo de Deus não poderia estar comendo aquele sangue, não poderia estar comendo animais impuros, animais imundos,
coisas que eram gordurosas, cremosas, que poderiam fazer mal. Da mesma sorte, bebidas muito fortes, alcoólicas. Então, aquele ali não era muito comum para o povo hebreu. De forma que eles então pedem para não se contaminar com aquele manjar. Não se contaminar com aquela cultura. Não se contaminar com aquela forma de viver. Então eles já começam, então, imediatamente, chegando na terra, eles começam a fazer a contracultura como povo de Deus. Viver não da forma cultural, mas de forma respeitosa, porque eles foram pedir ao cordeiro, eles não foram simplesmente fazendo na sua cabeça, eles oraram e foram pedir ao cordeiro para viverem não aquela cultura, mas para se alimentarem e para beberem coisas diferentes do que os outros estariam vivendo. O resultado, como nós lemos, foi que em 10 dias, vamos fazer um teste de 10 dias para ver como é que o que acontece. Nesses 10 dias, eles ficaram com uma saúde bem visível, né? Engordaram até com apenas águas, legumes, etc. Aquela dieta bem básica, engordaram, enquanto que os outros continuaram aquele mesmo aspecto meio que normal, e eles bem viçosos. É claro que Deus estava na história fazendo toda a diferença. E não apenas isso, mas diz a Escritura que quando se cumpriu o tempo deles, e aqui vem falando assim, né, aqui, dá uma olhadinha aqui, no versículo 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, quando diz ao fim dos dias, a impressão foi assim, 3 dias, uma semana, mas não foi isso não. Se você olhar no versículo um pouquinho aqui antes, você vai ver que o período foi de 3 anos. E depois de 3 anos, eles nessa dieta, em tudo isso, eles se apresentaram ao rei. E ao se apresentarem ao rei, Deus os fez ser mais sábio do que todos aqueles jovens, magos, astrólogos, feiticeiros. Deus os fez 10 vezes mais. E a Daniel, ele deu um detalhe: capacidade de interpretar e entender sonhos. Aonde quero chegar com tudo isso, irmãos? Aonde a palavra nos leva com tudo isso? Primeiro, o que precisamos entender disso é que esses jovens, eles eram jovens de contracultura, eles eram o povo de Deus e deixaram bem claro que o povo de Deus era um povo de contracultura. Foi levantada uma estátua, todo mundo deveria adorar. A cultura vai de encontro ao nosso Deus? Vai, não serve. Não vamos adorar. E não adoraram. E várias outras coisas foram acontecendo. Tenho que orar e eu vou fazer minha oração. Sai o decreto, não pode orar. Não, mas eu vou continuar orando. Mesmo que a cultura diga para não orar. E aí então foi jogado em cova de leões, mas continuou orando. Então o que eu quero destacar é o seguinte: ainda que a cultura, ainda que o costume venha ditar normas para nós, lembre-se, nós devemos avaliar tudo conforme a palavra. E se a palavra disser não, então nós seremos um povo de contracultura. Ser cristão é ser um povo de contracultura, de ir de encontro à cultura. Não apenas ir de encontro por ir de encontro, mas ir de encontro às coisas que estão erradas, às injustiças. E isso, nazarenamente falando, é uma das nossas marcas, como igreja do Nazareno, em todos esses séculos de existência. É uma marca na igreja do Nazareno. Se você não sabe, nessa questão de contracultura, de se levantar contra, a nossa igreja era uma das únicas igrejas enquanto a cultura dizia: a mulher não tem lugar, ela deve ficar calada, subjugada e ela está abaixo do homem. Enquanto a cultura dizia isso, nós como igreja dizíamos: negativo. A mulher deve ser respeitada, amada e, inclusive, ter direito de concorrer aos cargos na igreja. Inclusive, temos até pastores na nossa igreja. Então, é totalmente contra a cultura. Enquanto a cultura da época dizia: olha, o branco e o negro não tem nada a ver, porque o negro ele não tem alma.
O branco ele tem alma sim, mas o negro não tem alma. Então não se precisa nem pregar o evangelho para ele, porque ele não tem alma. Se não tem alma, ele é igual bicho. Na nossa contracultura nós dizíamos, não só o negro tem alma, mas o pobre também tem alma, porque chegou a um certo ponto que até o pobre também não tinha alma. Então falando, tanto os pobres como os negros têm alma, têm de estar na igreja e merecem estar sentados todos uns do lado do outro, e não só estarem assentados no mesmo ambiente, todo mundo junto, ricos, pobres, negros, brancos, índios, amarelos, todas as espécies, ou seja, todas as raças juntas, como também todos serem considerados como apenas uma raça, a humana. E se todos são raça humana, não só vão estar sentados no mesmo patamar, um ao lado do outro, como também vão concorrer a cargos, inclusive cargos de liderança. Era hora que na nossa igreja, pobres, ricos, brancos e negros concorriam aos cargos de liderança na igreja. Não tinha desigualdade. Dentro das quatro paredes era todo mundo igual. Lá fora a cultura dizia uma coisa, mas dentro das quatro paredes a cultura era essa. E com isso a guerra civil que houve nos Estados Unidos, Igreja do Nazareno é muito conhecida nos Estados Unidos por isso. Porque na época da guerra houve um racha. A parte norte dos Estados Unidos toda ficou inimiga da parte sul. Os norteiros, parte sul e os sulistas. Eles formaram exércitos, se degladiavam. E como que ficava essa história? Lá tem Nazareno, aqui tem Nazareno, vamos brigar? Não, vamos fazer uma assembleia geral que vai juntar todo mundo no norte com o sul. E foi isso que fizemos. Juntou toda a parte norte com a parte sul, os nazarenos do sul e do norte se encontraram. E quando se encontraram, ao invés de atirar, se degladiar, não. A cultura era a cultura do amor. Se abraçaram, choraram e saíram marchando nas ruas de braços dados. E a cidade ficou empolvorosa, dizendo: o que é isso? Quem é esse povo? Eles são os nazarenos, e o norte e o sul lá dentro estão unidos. Eles andam, se beijam e se abraçam, são todos irmãos. E foi dessa forma que aconteceu. Então nós somos uma igreja histórica de contracultura. Ao longo de todo esse tempo, nós somos uma igreja de contracultura. Enquanto só queriam pregar para os ricos na cidade, John Wesley se levantava e ia para as minas de carvão, pregar para aqueles mineiros, mineradores, melhor dizendo, né? Ia pregar para todos aqueles mineradores lá e pregava para eles, porque dizia o seguinte: eles não merecem o evangelho, eles têm que ter o evangelho, o povo das fazendas tem que ter os evangelhos. Então eles saem pregando o evangelho para todo mundo. Contra a cultura, contra a cultura, contra a cultura. Então o que nos caracteriza como uma igreja de o que nos caracteriza como Nazareno, além de tantas outras coisas doutrinárias, é sermos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Está errado? Errado está. Vamos se levantar e não vamos concordar. E vamos deixar bem claro que a nossa posição em Deus é contrária a tudo isso. E crendo que se realmente Deus está conosco e nós estamos com Deus, Deus vai garantir a nossa segurança. Deus vai garantir não só a nossa opinião, porque é a opinião dele, mas Deus vai garantir toda a nossa forma de viver. E aqueles 4 jovens, indo nessa contracultura alimentar, Deus os alimentou e os tornou mais robustos que os outros. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Quando nós nos levantamos também para viver a contracultura, em nome de Jesus, Ele também nos fará robustecer também, assim como fez com aqueles 4 jovens. E se pararmos para dar uma olhada hoje, o que seria a contracultura hoje? O que seria a cultura de hoje, para entendermos-nos contra ela? O que seria a cultura mundana hoje, para nos entendermos contrários a tudo isso? Naquela época, aqui era idolatria, eram estátuas, eram comidas desagradáveis, eram bebidas fortes, eram coisas que faziam mal para o corpo, mal para o espírito, e aquilo ali eles se levantaram contra. Nos idos históricos da Idade Moderna já era a questão do racismo, era a questão do desprezo à mulher, era a questão das classes sociais, pobres e ricos, era tudo ligado a essa questão, à acepção de pessoas. Então a igreja se levantou contra isso e fez história. Esses jovens se levantaram contra isso e fizeram história.
E nós, como igreja, hoje, sobre a face da terra, entendemos o que é a cultura local? O que nos é ofertado como cultura hoje? E cultura carnal. Porque a cultura ela pode ser bíblica, mas ela também pode ser mundana e pode ser também diabólica, satânica, maligna. Quando diz que é bíblica, não preciso nem dizer o detalhe que é algo que concorda com a Bíblia. Quando diz que ela é mundana, é algo que incita a carne, incita o pecado e são coisas que desagradam a Deus por darem autoridade à carne. E quando se fala que é maligna, diabólica, significa que vem de origem espiritualmente má. A origem é espiritual e má. É demoníaca, é satânica, é maligna. E essa origem vem para roubar, matar e destruir a humanidade. E sabemos muito bem quem é o responsável pelas coisas que são malignas, demoníacas, satânicas. Então, o que temos como cultura hoje? É bíblico? O que recebemos como cultura hoje é carnal? Ou o que recebemos como cultura hoje é satânico, demoníaco, maligno? O que nós temos recebido como cultura aqui, Brasil, aqui, Rio de Janeiro, aqui, Cajueiro? O que temos recebido como cultura? Para dizer se concordamos ou não. Temos tido como cultura hoje materialismo. Tudo com base no material, a valorização do que é material, a valorização do que é bonito, a valorização de todas as coisas seculares. Isso é uma cultura que temos sido enxovalhados de todos os lados para receber. Outra, o que temos recebido como cultura no meio dos jovens? A rebeldia, a irresponsabilidade, o hedonismo, que é o viver pelo prazer, nada mais pelo prazer, simplesmente pelo prazer, e não ter prazer é pecado. Então seja lá que prazer for. E os jovens têm sido cada vez mais enxovalhados por essa série de culturas, que algumas delas são até satânicas. A questão da sexualidade totalmente trocada, e trocada mesmo, ao ponto de o pai do ano ter sido uma mulher. Você nem fala não, todo mundo já sabe quem é. Quer dizer, é um absurdo isso. Como que um pai, como que o prêmio do pai do ano vai para uma mulher? Não, mulher é pai, mulher é mãe, mulher não é pai. E tá lá uma dona lá com toda a aparência, com barba na cara, todo cabelo aqui, com músculo. A dona é mais musculosa do que eu, é mais músculo que eu. Que negócio que dona é essa? Jesus. Entende? Então é meio complicado essas situações. São culturas que estão sendo implementadas e nós estamos sendo assim cada vez mais a cultura do imediatismo, e tem que ser tudo agora já, não pode demorar, e se demorar eu fico nervoso, fico ansioso, passo mal e só de falar assim, misericórdia, eu tô sentindo calor, só de falar, porque está demorando muito. Que isso? Para com isso. O imediatismo, a cultura, isso entranhou na vida do brasileiro de uma forma tal que ninguém pode esperar. E se esperar, começa a passar mal. Cultura. Quais são as culturas que têm sido colocadas para nós, os valores culturais que têm sido colocados, empurrados de igreja adentro? E nós, de certa forma, temos sido recebido ou não tais coisas. A cultura da sensualidade, a cultura da droga é cultural. A cultura do vício, a cultura de imagens e coisas que não deveriam estar entrando em celular, em computador e coisas parecidas. É uma cultura. E nós, como igreja do Nazareno, nos dias de hoje, o que fazer em relação a tudo isso? Jovens, o que fazer em relação a tudo isso? Irmãs, o que fazer com relação a tudo isso? Irmãos, o que fazer com relação a tudo isso? Adolescentes, o que fazer em relação a tudo isso? E eu acho que de tudo isso, quem mais sofre são os adolescentes. Porque parece que tem um canhão de tudo quanto é coisa que não presta voltado para eles, para derramar tudo em cima deles. E já começa desde pequenas, criancinhas já sendo, né? Eu estava lá vendo desenhozinhos das crianças, que desenhozinho bonitinho, meu Deus do céu. Né? Uns desenhos bonitinhos passando, mas depois comecei a me assustar com o desenho. Falei, que desenho é esse? Não tem nada bonitinho esse desenho, não. A garotinha bonitinha começa a fazer uma criação, bate o pé, aí bota efeito especial no pé saindo. Falei, que isso?
aquela multilateral. Isso para mim é uma criação. E está sendo ensinado como algo bonitinho. Aí eu paro no supermercado, sem saber o que fazer, vai dar tudo para a garota. Eu falei, não é isso não. No meu tempo, se fizesse isso, minha mãe só ia olhar e falar, em casa a gente conversa. Acabou meu dia. Para por ali mesmo, que chegava em casa, a conversa era terrível, para não fazer mais barulho. Então a cultura hoje é a cultura do pequeno rei, a criança que domina os pais e fazem tudo. Meu Deus do céu. Culturas e culturas. Amados, eu conclamo a igreja em nome de Jesus para fazer como Daniel, para fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego, que se levantaram contra toda a cultura daquela época. Se levantaram contra, se posicionaram de forma clara e restrita, para todos verem. Meu posicionamento é esse. E acabou. E acabou. Meu posicionamento é esse. A coisa tá tão estranha hoje, que se um jovem, no meio de todos os jovens, diz, não, eu sou bispo. Não! O quê? Você? Como assim? Ainda? E é um escândalo, tanto para rapazes como para moças. É um escândalo. E aí todo mundo que era certo, sabe como é que começa? Eu sou. E vai só se encolhendo. A pessoa que deveria falar, eu sou e vocês que não são estão tudo errado, pecador, safado, sem vergonha. Vai pro inferno. Deveria sim aplumar, né? Mas se encolhe de vergonha. Não. Nós somos o povo da contracultura. Acabou. Nós somos nazarenos, somos cristãos, somos evangélicos, dê o nome que você quiser, mas nós somos um povo de Deus levantado para fazer oposição à cultura carnal, oposição à cultura satânica. E o detalhe, por que a igreja nos dias de hoje não marca a história? Por que Sadraque, Mesaque e Abednego marcaram a sua época? Por que John Wesley, por que a Igreja do Nazareno dos Estados Unidos, enfim, por que tantos cristãos marcaram época durante a sua passagem sobre a terra e a igreja de hoje não tem marcado época, não tem feito história? Por quê? Tudo por causa de um detalhe. A medida de oposição à cultura carnal e satânica vai medir exatamente o tamanho do impacto que a igreja faz na sua época. O quanto o nível de oposição às trevas e às coisas carnais vai medir o nível, o tamanho do impacto que essa igreja vai fazer em sua época. O quão profundo será a marca que ela vai deixar na sua época ou não. Quanto menos ela se opõe, quanto mais ela concorda, quanto mais ela recua, menos ela marca, menos ela vai se fazer presente. E nos idos dos anos 90, principalmente na primeira década do século, a palavra-chave para as igrejas era contextualização. Precisamos nos contextualizar. Não podemos escandalizar. Nós temos agora que ganhar o povo, temos que nos misturar com o povo para ganhar o povo. Irmãos, foi a maior besteira que a igreja fez. Porque se contextualizou tanto com o mundo que ao invés de levar a santidade para o mundanismo invadiu a santidade. Se misturou tanto que ao invés de misturar e salgar, ela misturou e foi adoçada pela lábia doce do pecado. Ela quis impactar se fazendo igual, quando na verdade a igreja realmente causa impacto se fazendo diferente. Não diferente no seu exterior, mas diferente aqui, no seu caráter, no seu pensamento, na sua forma de agir.
no seu jeito de falar com as pessoas, no seu comportamento em público, no grupo, no trabalho, com os colegas, enfim. É nisso que fazemos toda a diferença. Então, se quisermos fazer a diferença, seja o melhor. Ore para você ser o melhor. Porque esses 4 jovens, eles eram 10 vezes mais sábios que os ditos sábios. Eram ímpios, não eram crentes. Não eram de Deus, eram ímpios, eram feiticeiros, adoravam só Deus sabe o quê. Então esses jovens aqui, eles eram os melhores, se tornaram o melhor, o top de linha. Então, meu irmão, minha irmã, você quando entra na sua farmácia, quando entra na sua escola, quando entra no seu trabalho, quando entra no seu carro, quando entra no seu, enfim, quando faz a sua obra, quando vai para o seu, enfim, aonde você entrar, peça para Deus para você ser a melhor, para você ser o melhor. Deus, eu quero ser o melhor nisso que eu estou fazendo. Mas é para aparecer? Está querendo pedir isso para aparecer? É para aparecer mesmo, irmão. É isso mesmo. Que negócio é esse? Não estou entendendo. A gente tem que pedir para ser o melhor, para aparecer? É isso mesmo, é para aparecer. Você tem que aparecer, gente. A gente sempre é o contrário, né? Mas vocês não são a luz de Cristo? Jesus não falou que nós somos a luz para este mundo? Se nós somos a luz para esse mundo, luz, ela fica escondida? Luz, o pessoal entra, não nota? Por que está todo mundo se vendo aqui? Porque tem luz. A luz aparece. Não só aparece, mas faz com que tudo que esteja oculto também venha à tona. Então, nós como cristãos, precisamos pedir a Deus mesmo, Senhor, eu quero ser o melhor nisso que eu faço. Eu quero ser o melhor nisso que eu faço. Para aparecer mesmo. Por quê? Quem vive dentro de você? Você pode falar o nome dele? Pode falar o nome dele? Aí, Jesus que vive dentro de você? Então, porque a pessoa que morde de ser ridicularizada é aquela que concorda com tudo. E acaba se fazendo igual a eles. Eu não concordo, sou diferente. E aí mostre com unção o porquê que você é diferente. E não somente mostre o porquê você é diferente, mas mostre para eles também o resultado que você tem colhido de ser o diferente, de ser a diferente. E quando eles verem o resultado que você tem colhido, eles vão virar e falar, acho que é melhor ser igual a ele, é melhor ser igual a ela, porque eu estou pior do que ela, estou pior do que ele. Então não somente seja diferente, mas deixe fluir os frutos dessa diferença de Jesus. Amém. Amados, ser nazareno, ser igreja, é ser uma sociedade, um grupo de contracultura. Bem-vindo ao grupo que não se conforma com o presente século. Amém. Vamos orar. Meu Deus, o que nós oramos nessa hora, Senhor, é para que Tu nos faça diferente. Nós não queremos ser diferentes. Nós te pedimos para que Tu nos faça ser diferentes. Meu Deus, nós estamos pedindo para sermos colocados como cabeça, para sermos colocados como exemplos, para sermos colocados acima. Se é sabedoria, que nos seja dado 2, 3, 10, mais sabedoria. Se é no trato com as pessoas, Senhor, que nós sejamos realmente pessoas super tratáveis com as pessoas, agradáveis com as pessoas. Deus, nós estamos aqui para servir a esta humanidade com a Tua salvação e graça. Então, se estamos para servir, Senhor, nós estamos para liderar a sociedade, liderar o meio onde nós nos encontramos. Que as pessoas olhando em nós vejam a Ti, enxerguem o Teu brilho. Por isso nós pedimos, faça-nos pessoas diferenciadas para glorificarmos o Teu nome. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego vieram fazer uma revolução cultural no meio daquela cultura, assim sejamos nós como igreja, igreja de contracultura, em nome de Jesus. Amém. Amém.